Oi, gente! Nesse vídeo aula, vamos ensinar, ou eu vou, como um fisioterapeuta que trabalha com corredores pode reabilitar uma tendinopatia manipulando carga, velocidade, amplitude de movimento. Não está no foco desse vídeo te ensinar sobre as fases da tendinopatia, o estadiamento da tendinopatia de Cook. Na metade desse artigo, para o final, eu falarei sobre como podemos alterar o intervalo de carga, velocidade, amplitude de movimento e como progredimos nossa reabilitação. Espero mostrar a vocês esses princípios em ação. Se você quiser saber mais sobre tendinopatia, não se esqueça de que eu tenho um site com uma grande coleção com seleção de webinários e artigos disponíveis para você, além de e-books. Eu agradeço se você puder procurar mais nos canais que envolvem o meu nome. Então, confira os links na descrição do vídeo e siga meus canais, que sempre estarei abordando este e outros assuntos do sistema musculoesquelético. E será um prazer ter você me acompanhando. Vamos começar falando sobre alguns desses parâmetros-chave. Primeiro, vamos falar sobre carga. Agora, acho que temos que perceber desde o início que é muito importante que reconheçamos que haverá muitas diferenças individuais por aí, na forma como os nossos pacientes estão se apresentando a nós. Talvez com tendinopatia glútea, que são bastante deficientes, e eles lutam até para caminhar, e são pacientes que querem voltar ao esporte de alto nível. Eles perdem bastante as suas habilidades físicas e é muito incapacitante. Portanto, é realmente importante reconhecer que isso não é uma receita. Trata-se de um processo de raciocínio e de ajudar você a entender como podemos ajustar essas pessoas para atender a essas diferentes necessidades de que cada um possui. Isso é muito importante. Isso é especificidade. Então, como acertamos a carga? Para acertar corretamente a carga para uma pessoa, precisamos pensar para onde nós estamos mirando. Para aquele atleta de alto nível, eles estão habituados a exporem seus corpos a altas cargas. Eles treinam com altas cargas regularmente. Portanto, nós precisamos levar sua reabilitação a esse nível alto. Vamos pensar, por exemplo, que o tendão de Aquiles durante uma corrida, normalmente, ele absorve, ele leva de 6 a 8 vezes o peso corporal a cada passada, a carga que ele leva. Então, precisamos treiná-los para ajudá-los a se preparar para esse tipo de carga. Se compararmos isso com outra pessoa que está apenas tentando voltar a andar, digamos, alguém com dor na lateral do quadril, na lateral do quadril de uma forma mais intensa. As cargas às quais precisamos expô-los provavelmente serão muito menores e se empurrarmos uma carga muito cedo e alta, uma carga errada na forma errada, é provável que isso irritará os tendões. Possivelmente poderemos progredir no estadiamento de tendinopatia. Também é verdade que se esse corredor estiver descondicionado, é mais provável que eles se adaptem a cargas mais baixas, porque o tecido do corporal dele vai adaptar à falta de treino que ele passou, pelo período que ele passou. Espera, eu explico isso melhor. Seu paciente teve uma sobrecarga no tendão e ele ficou numa fase reativa, com dor, e você, como profissional ou outro profissional, diz para ele ficar em casa, em repouso. Ou pode ser apenas um retorno das férias de 2 semanas, alguma coisa assim. O corpo se adapta a aquele nível sem atividade e fica mais baixo. E aí, quando a pessoa volta, se ela tentar voltar com as cargas que fazia antes, as possibilidades são de piora do quadro, porque os tecidos se adaptaram a baixa carga. Portanto,
temos que adaptar as novas cargas ao momento atual e progredir para progredir na fisioterapia e chegar ao nível que é objetivo do paciente. Às vezes, vale a pena pensar no ponto final da reabilitação logo no início, porque ele orienta a progressão da fisioterapia. Agora, a primeira coisa que queremos fazer quando estamos trabalhando com carga é tentar encontrar um nível gerenciável para uma pessoa e que, às vezes, será menos do que podemos considerar o ideal. Por isso, muitas vezes passamos uma, duas ou três sessões, as três primeiras, trabalhando com a pessoa, comunicando com ela, tentando diferentes exercícios para ver quais são administráveis para ela, para o paciente, em termos de sintomas. Não precisa ser totalmente indolor. Pode tolerar um pouco de dor. Você está percebendo os tecidos e as reações desse tecido para achar o ponto inicial de onde começar e para onde progredir. Se você começar muito, se você jogar muita carga de uma vez, você pode progredir o estadiamento da tendinopatia e pouco também. Então, é uma dosagem. Sabemos que os estímulos mecânicos de movimento transmitem para a matriz extracelular mecanismos de curas. Na tendinopatia, ocorre um estímulo para novas células boas, como se fosse uma ponte acima do tecido ruim. Queremos ter certeza que a dor é administrável. No material auxiliar do meu curso, tem uma parte falando como o time do Barcelona Futebol Clube monitora para permitir o atleta seguir competindo, diminuir a competição ou afastar das competições e dos treinos para seguir na fisioterapia. Lembrando que eles têm uma pressão de patrocinadores para continuar, que não é o que a gente vai ter na maioria das vezes no estúdio. Então, quando começamos essas primeiras sessões, seguimos monitorando a dor para aplicarmos a carga correta. Aplicamos carga, ele sente que não houve piora da dor em 24 horas. Seguimos. Piorou, erramos o ponto e a tendência é melhorar nas próximas sessões se acertarmos a carga. Então, passamos as primeiras sessões descobrindo o que vai funcionar para o seu paciente, para o nosso paciente. Agora, as evidências mostram que devemos usar uma carga lenta e pesada. Isso é importante, porque muitos físios têm medo de carga. Então, a preferência é ir mais perto do tipo de carga lenta, pesada para os pacientes, porque todos acham que é mais eficaz e mais fácil para eles fazerem, eles, os pacientes, principalmente atleta. E os estudos mostram que é assim que deve ser feito. Eu costumo ver as pessoas em vídeos de redes sociais colocarem cargas e com movimentos rápidos, o que é prematuro para o tendão. Então vamos entender isso durante a aula. Vamos ver se eu consigo mostrar e fazer entender as pessoas. As pessoas estão em torno de 15 repetições máxima. Esse conceito de repetição máxima pode ser novo para muitos fisioterapeutas. Por favor, leia meu site, lá ensino de forma gratuita sobre isso em vários artigos. 15 RM seria uma carga em que o paciente pode realizar apenas 15 repetições, mas, nesse ponto, eles estão ficando cansados dentro do músculo-alvo e não conseguem outra repetição. Agora, às vezes que vai ser muito doloroso, às vezes pode ser muito doloroso para os pacientes. Portanto, não podemos ir direto para esse nível de carregamento. Então, em vez disso, posso dizer, bem, vamos ver que nível de cargas você consegue fazer em torno de 12 a 15 repetições com sintomas que você e o paciente considerem administrável. Em seguida, procuraremos aumentar a carga de forma gradual e incremental à medida que avançamos. Talvez não estejamos começando com 15 repetições máximas, mas podemos pedir a eles que adicionem 1 ou 2 quilos de carga pouco a pouco. Podemos fazer com que eles aumentem a carga para mais perto desse tipo de faixa que queremos. Nós costumamos dizer a um paciente:
Quero que você adicione alguns quilos por semana. Algo assim lhes dá algum tipo de orientação que eles podem seguir facilmente. Lembrando sempre, dentro da tolerância de dor. Digamos que conseguimos fazer com que o paciente chegue perto desse tipo de intervalo, de 15 repetições máximas. Então, vamos progredir realmente de acordo com a pesquisa. Normalmente começando com 15 repetições máximas e aumentando a carga para talvez um máximo de repetições ou 6 repetições máximas durante um período de cerca de 12 semanas. Para quem não sabe, esse trabalho de carga lenta, progressiva, para adaptar os tecidos do corpo à cura e regeneração, à medida que o tecido suporta a carga, você diminui o número de repetições. Mas o movimento ainda é lento, seguindo todos os protocolos e evidências científicas. É assim que deveríamos seguir na reabilitação de tendão. Novamente, haverá uma grande variação individual. Alguns atletas não precisam ir tão pesado, outros atletas realmente precisam se desafiar e forçar um pouco mais. Você deve avaliar cada sessão do ponto de vista prático com dor no tendão. A maior parte da sessão é gasta tentando garantir que os exercícios estejam no nível certo, em termos de carga especialmente. Então, devemos sempre ter essas perguntas na cabeça. Se o exercício for muito provocativo, podemos ajustar um pouco a carga ou mudar o exercício para facilitar. Se o exercício não é desafiador o suficiente, se o paciente está fazendo facilmente 3 séries de 15, podemos adicionar um pouco mais de carga? Podemos tornar o exercício um pouco mais difícil? A maior parte do meu tempo com pacientes com tendinopatia é gasto dosando o carregamento e experimentando. A cada 2 semanas, procuramos progredir. Podemos ir de 15 repetições máximas, esse é mais ou menos o protocolo, para 12 repetições máximas, depois para 10 repetições máximas, 8 repetições, e etc. É assim os protocolos científicos. Você pode adaptar. Portanto, alguns pontos-chave aqui para recapitular em termos de carga. Encontre um ponto de partida gerenciável. Isto é importante. Em seguida, observe o progresso à medida que você carrega gradualmente ao longo do tempo em direção aos seus objetivos. E monitore as respostas à carga à medida que você faz essa progressão. Em segundo lugar, temos a flexibilidade. Agora, a amplitude de movimento também é muito importante e é particularmente importante na tendinopatia insercional, porque sabemos pelo trabalho com pacientes e também pelas evidências científicas que se você tem tendinopatia insercional e carrega em certas posições, principalmente excêntricos, que é o alongamento, o que achamos que leva a muita compressão do tendão. Muitas vezes irrita muito o tendão e agrava a tendinopatia. Eu sempre ouvi a professora Cook mostrar isso, e depois que aprendi com ela, eu percebi na clínica. É provocativo, não tem como. Você alonga e 24 horas depois, o paciente vai te relatar que a dor piorou. Eu vejo muita gente na receita de achar que alongar é bom para tudo. Aqui está uma coisa que não é. Isso é especialmente verdadeiro para as coisas como tendinopatia insercional de Aquiles, por exemplo. Se você carregar em dorsiflexão, a tendinopatia de Aquiles, ou a tendinopatia dos isquiotibiais, se você carregar em flexão profunda de quadril, que está alongando muito e comprimindo o tendão. Geralmente são aquelas posições em que o músculo e o tendão estão sob um alongamento. E o paciente terá dificuldade em tolerar essas posições. Tão semelhante ao nosso progresso com carga, primeiro precisamos encontrar um intervalo gerenciável.
então procuramos aumentá-lo gradualmente. Achamos a amplitude gerenciável e vamos progredir daí. Agora, a maioria dos pacientes, devo admitir, normalmente, primeiro tento introduzir alguma carga em posições onde é administrável a amplitude. Portanto, não estou realmente entrando nessas posições compressivas de amplitudes grandes, porque se pudermos introduzir a carga e progredir com amplitude confortável com o tempo, que não leve à compressão com frequência, o que descobrimos é que esses sintomas de dor no tendão se tornam menos irritáveis e nos permitem aumentar gradualmente a amplitude. O que eu diria, porém, é não mudar muitas coisas de uma só vez. E essa é uma coisa. Mudar muitas coisas de uma sessão só, numa sessão para outra, você perde parâmetro da sua clínica. Você perde o gerenciamento. Então, você mudou a carga, mudou a amplitude, mudou a velocidade, o paciente evoluiu com piora e volta falando que a dor piorou, aí você não sabe quais desses parâmetros pode ter sido provocativo o suficiente causando a dor. Se você deseja progredir em amplitude, carga ou velocidade, basta escolher um. Normalmente, eu faço com que as pessoas mudem uma coisa por semana, algo parecido com isso. Portanto, não estamos mudando muitas coisas ao mesmo tempo. Sabemos que as mudanças na carga geralmente são o que realmente perturbam os tendões. O caminho típico, talvez, seja alguém com tendinopatia de Aquiles. Se for insercional, posso começar carregando esses tendões, fazendo elevação de panturrilha no plano, saindo do chão, e em vez de fazer no degrau. Isso pode ser muito provocativo sendo do degrau. Talvez algumas elevações de panturrilha sentados. Então, o ideal seria sentado, em pé saindo do chão, para depois no degrau. Trabalhe com isso por algumas semanas, até que os sintomas se acalmem e, em seguida, comece a usar exercícios que aumentem a amplitude de dorsiflexão, começando talvez por fazer aquela elevação de panturrilha na ponta de um pequeno peso de musculação ou até mesmo na ponta de um pequeno livro e depois, gradualmente, vá progredindo no intervalo ou mantendo as cargas iguais. Portanto, não estamos mudando muito de uma vez. Então, caminhando para os estágios finais, para que a gente possa fazer as mudanças que são necessárias para o tendão. Podemos trabalhar em amplitudes mais profundas, mais para o final. Se você for pensar em um corredor que quer correr em subidas e ele tem tendinopatia de Aquiles insercional, ele vai expor esse tendão de Aquiles para carregar em dorsiflexão profunda. Ou um corredor que salta obstáculo, ele quer pular buracos e tem tendinopatia dos isquiotibiais. Ele precisa carregar esse tendão em uma posição em que onde que haja uma flexão muito grande do quadril, onde a amplitude é muito grande. E a gente precisa chegar nesse estágio, mas a gente tem que chegar aos poucos. Portanto, para esses pacientes em particular, é ainda mais importante levá-los a esse nível de flexibilidade em sua reabilitação. Novamente, é realmente pensar no ponto final e até onde o seu paciente quer chegar. A última coisa que queremos pensar na reabilitação de tendão é a velocidade e explosão. Esse tipo de movimento usa do tendão funções que somente conseguimos depois que todo o tecido é recuperado e a prematuridade aqui, com exercícios de mudança de direção, pliometria, correr antes da hora, é fatal no percurso da tendinopatia. Agora, que esse tipo de espectro de velocidade, quando esse tipo de espectro de velocidade entra no protocolo, entra na reabilitação, trabalhamos a resistência, coisas relacionadas a suportar carga por um maior período de tempo. Para esse fim do espectro da reabilitação, quando estamos procurando aumentar a resistência,
o trabalho de força geralmente já passa a ser menos provocador para os sintomas dos tendões. Já fizemos com o trabalho anterior essa parte na fase da carga lenta e pesada. Essa fase prepara os tecidos para a fase mais provocativa. A gente prepara o tecido para progredir para a fase mais provocativa. Na fase de força, não estamos pedindo que funcione como uma mola, o que sabemos que é difícil e provocador. Então, a fase lenta prepara para a fase provocadora. A outra ponta desse espectro de velocidade, quando estamos pedindo mais velocidade, estamos trabalhando em alta velocidade, veremos menos tempo sob tensão, veremos cargas de pico provavelmente mais altas. Se o tendão não estiver apto para receber essas cargas prematuras, na verdade estaremos dando a ele exatamente o que levou ele para a lesão. Portanto, é mais desafiador para o tendão, mais provocador, uso de velocidade, explosões, mas também é mais provável que ele se restaure a resistência, a potência, o que é importante, porque sabemos que há déficit de força e resistência frequentemente na tendinopatia. Vamos recapitular. Nos estágios iniciais, vamos fazer exercícios lentos, velocidade mais lenta, mais tempo sob tensão. E então, à medida que avançamos no protocolo de reabilitação que você criou para aquele paciente, chegamos aos estágios posteriores que queremos restaurar a energia. Quando os sintomas são menos irritáveis, a pessoa tolera mais, estamos aumentando, aí a gente começa a aumentar cada vez mais a velocidade, diminuindo o tempo sob tensão e trazendo os exercícios tipicamente pliométricos. Assim, podemos manipular a velocidade em vários estágios diferentes no mesmo exercício. Uma pequena vantagem geral de que gosto bastante é que, se você pensar em exercícios isométricos, normalmente os exercícios isométricos de longa duração serão lentos, com muito tempo sob tensão, mas podem ser adaptados com uma base em sua meta de velocidade. Então, se alguém está trabalhando com, digamos, sintomas de bastante dor, sempre fazemos essas isometrias lentas, 45 segundos. Alguns estudos até colocam uma carga que a pessoa não consiga vencer. Isso, ela tenta, é como se ela tentasse levantar um peso e ela não consegue. Então, o corpo não mexe, o músculo mantém uma contração sem ter um movimento, um deslocamento. Isso permanece por 35 a 45 segundos, mantendo aquela contração. As isometrias devem ser feitas ao iniciar um programa, em quase todas as fases da reabilitação. A professora Cook e equipe de pesquisadores mostraram mais uma vez em um estudo que esse tipo de trabalho faz uma inibição cortical e diminui a dor. Quando chegamos no estágio do espectro de limites de velocidade, de energia, querer restaurar a potência desse paciente e atleta, é que começamos fazendo ações muito rápidas, explosivas, para realmente fazer com que o tendão produza altos níveis de força muito rapidamente. Portanto, esperamos que você possa ver como pode ajustar até mesmo o tipo de exercício dependendo dos objetivos que deseja e do estágio da sua reabilitação. Ele pode ir de lento pesado até mais veloz com menos carga. Agora, nesta próxima sessão, faremos um pouco sobre como podemos manipular esse ambiente e aplicar as tendinopatias de isquiotibiais. E o que você pode ver aqui é que destacamos vários desses diferentes exercícios. Os que estão em amarelo são os que apresentam altos níveis de ativação dos isquiotibiais, conforme constatado pelos estudos. Eles não estavam com os isquiotibiais muito alongados, mas tinham pouca flexão de quadril durante o exercício. É improvável que esses exercícios trabalhem os isquiotibiais em faixas profundas de flexão do quadril, o que irritará o tendão. Mas eles trabalharão os isquiotibiais o suficiente para aumentar a sua força.
Boas opções de exercícios para os estágios iniciais da tendinopatia dos isquiotibiais, quando você deseja trabalhar em amplitudes menores, fora de uma flexão grande do quadril, que aumenta muito a amplitude e possa levar à compressão, destacamos em vermelho, aqui novamente. Você pode ver na coluna da eletromiografia de pico. Eles trabalham bastante os isquiotibiais em altos níveis de atividade dos isquiotibiais. Portanto, há muita flexão do quadril envolvida em cada um desses exercícios. Você faz um balanço de kettlebell para trabalhar os isquiotibiais com força, mas isso é um exercício que provavelmente haverá mais compressão. Portanto, eles podem ser muito apropriados para estágios posteriores, principalmente balanços de kettlebell. Eles vão combinar altos níveis de atividade dos isquiotibiais com altos níveis de velocidade, além de trabalhar na posição de flexão profunda do quadril, uma amplitude grande, que pode levar à compressão. Eles são bastante provocativos para a tendinopatia dos isquiotibiais. Portanto, não são exercícios para fase 1, em um ambiente clínico. Então, estamos em como podemos reabilitar a tendinopatia com base nos sintomas, pensando no estágio 1. Trabalhando com alguém com tendão dos isquiotibiais, talvez bastante irritável nesse estágio, com bastante dor. É como eles se apresentam no estágio 1. Queremos tentar, nesse estágio, a gente quer tentar fazer alguns trabalhos de exercício com esse paciente. Vamos trabalhar sempre fora da faixa provocativa e normalmente em baixas velocidades. Esta é a regra. Portanto, podemos começar com algumas dessas opções de exercícios, se for melhor tolerado em termos de dor. Então, podemos fazer uma ponte de alavanca curta, como a imagem mostra, ou uma ponte com uma perna só, ou talvez alguma extensão de quadril usando alguma resistência. Todos são pouco provocativos em termos de amplitude de compressão, amplitude de movimento e compressão, mas são capazes de trabalhar de uma forma muito favorável os isquiotibiais. À medida que os sintomas melhoram, que a dor vai diminuindo, queremos progredir e normalmente progredimos para um fluxo mais dinâmico. Então, chegamos ao estágio 2. E aqui pode funcionar também com algo como uma flexão de isquiotibiais mais profunda, onde tem mais flexão do quadril, e podemos também realmente trabalhar e carregar esse tendão, como a gente está vendo, uma amplitude maior. Podemos, inclusive, incluir algo como uma ponte de perna única, com alguma resistência na pelvis para tentar obter um nível máximo, talvez de 15 repetições para começar, e em seguida progredir gradualmente. Assim, encontramos um bom ponto de partida em termos de carga e progredimos gradualmente. Provavelmente, também os orientamos em seu retorno ao esporte e chegamos a um ponto em que os tendões não estão especialmente tão irritáveis e estão tolerando as coisas de uma forma bem favorável. E é nesse ponto que podemos trazer alguns exercícios pliométricos. Começamos a introduzir. Portanto, podemos incluir opções de exercícios que você pode ver aqui, como saltos, agachamentos divididos, joelhadas altas ou movimentos de corte com flexão de perna para velocistas e saltos em subidas, dependendo do que o paciente deseja fazer e qual é o seu objetivo final, e expondo-os a níveis mais altos de velocidade gradativamente, realmente tentando construir uma potência, uma resistência e encontrar habilidade para que eles possam participar nesses estágios posteriores e finais da reabilitação. Um ponto prático com isso é que, se você introduzir esses exercícios pliométricos muito cedo, isso irritará o tendão. E se você apresentá-los a coisas agressivamente irritantes, então
normalmente você estará agravando a lesão. O foco nessa fase está na velocidade. Aqui não é trabalhar até a fadiga, é a velocidade e na intenção explosiva. E se eles estão conseguindo isso bem, podemos fazer um segundo e possivelmente um segundo, possivelmente um terceiro exercício. Mas construindo isso pouco a pouco, para ver como os tecidos se adaptam. Esse tipo de movimento é muito provocativo. Sabemos que, como parte da potência, da resistência, existe a força. Então, para chegarmos nesse ponto, nessa fase da reabilitação, é importante passarmos antes pelo treinamento de resistência lento e pesado, para manter a força e a capacidade do tendão. É essencial como 1 ou 2 sessões de energia, velocidade por semana, planejadas no cronograma, de forma que elas possam fazer quando estiverem bem e descansados, para pensar em como isso integra com as outras sessões de treinamento desta forma. Ok, então esse é um pequeno tour pelo que você pode ajustar a carga, a flexibilidade e a velocidade pretendida para a reabilitação. Como você pode pensar em fazer isso dependendo das necessidades de seu cliente ou paciente? Como eu disse, temos que voltar ao indivíduo que está se apresentando a você e quais são seus objetivos. Se você quiser saber mais sobre tendinopatia e seus tratamentos, confira a série de webinários gratuitos, artigos e e-books em meu site e no YouTube. Como eu disse, temos no link que eu colocarei na descrição desse vídeo e temos muitas outras informações sobre tendinopatia. Eu agradeço vocês por terem me acompanhado até aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueça de compartilhar e curtir esse vídeo. Obrigado.